O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia começou a vigorar de forma provisória ontem. Por isso a gente vai conversar ao vivo agora com a Verônica Winter, coordenadora de facilitação de negócios internacionais da FIENG, sobre esse assunto, para entendermos o que está estabelecido nesse acordo, o que muda na prática para todos nós brasileiros em relação a essa medida. Bom dia. Bom dia, Davi. Agradeço aí o convite, né? O acordo, a gente vê, né, principalmente a indústria, vê com muitos bons olhos, né, de forma positiva, esse acordo que demorou tanto tempo para entrar em vigor. O início agora no dia 1º de maio, e ele, assim, inicialmente a proposta é uma abertura de mercado. A gente tem aí mais de 700 milhões de consumidores, então tanto o Mercosul quanto a União Europeia terão grandes ganhos nesse sentido de abertura de mercado. A gente também tem uma possibilidade de redução dos custos dos insumos, que atualmente são tarifados, né? Alguns são tarifados, e também uma possibilidade de atração de investimentos, né, maior da União Europeia aqui para o Mercosul e para o Brasil. Então são muitos pontos positivos que esse acordo traz atualmente aí para as empresas. A União Europeia já é um grande parceiro comercial do Mercosul, então em termos de bloco é o nosso segundo parceiro comercial, e muitos produtos já são isentos, né? Já estavam isentos antes mesmo do acordo, mas a gente tem aí uma fatia de 25% de produtos que são exportados atualmente para a União Europeia e que terão essa redução ou isenção já imediata, né, que já iniciou a partir de ontem. Verônica, a gente traz aqui, sempre que esse assunto surge no Jornal da Manhã, a informação também de que a mudança para o consumidor final não é da noite para o dia. Ela é gradativa, né? Até que os preços e os impactos, de fato, desse acordo histórico, que levou mais de 2 décadas para ser fechado, realmente serão sentidos por nós, consumidores. Mas para o industrial, para o prestador, né, de serviços, para o produtor, de fato, que importa ou exporta, quais são os impactos, a partir de quando, o que é necessário fazer, de ajustar dentro da própria empresa para poder, de fato, se beneficiar desse acordo do Mercosul? Bom dia. Bom dia. São diversos impactos, né, para os produtores aí dos diversos setores. Então, por exemplo, os produtores que já têm o produto que vai ser isento, porque como foram negociados vários produtos e a gente chama, né, uma cesta de desgravação, alguns produtos já estão isentos. Então, a partir do momento que a empresa enviou, né, exportou o produto para a União Europeia com o certificado de origem, é importante frisar esse certificado, esse documento que vai estabelecer qual que é aquele produto, qual que é a origem, fazer toda uma análise em relação à classificação, né, a regra de origem daquele produto, se ele está classificado como um produto negociado para isenção imediata ou para desgravação periódica. Então, tudo isso é importante observar, né, essa parte da certificação internacional para ter acesso a esse benefício, aí falando das empresas que já vão usufruir ou, né, que passarão a usufruir de imediato ou no longo prazo aí, em relação às exportações para a União Europeia. Então, é preciso observar essa documentação para que tenha acesso a esse benefício. E em relação às empresas, porque a gente também, né, o que eu falo, é um comércio bilateral, então a gente vai ter alguns produtos entrando no país, entrando no Mercosul, de forma também desgravada, então com isenção de impostos. Então essa adaptação para as empresas em relação a essa concorrência, né, de produtos da União Europeia, que pode aumentar, tendo em vista essa questão da desgravação do imposto de importação, é importante que as empresas procurem se adaptar às regras, às exigências e se tornem competitivas também em relação a essa concorrência internacional, porque o mercado da União Europeia é um mercado muito exigente. Então, tanto para as empresas que vão exportar, que, né, estarão enviando produto ou que já enviam seus produtos para lá e vão ter acesso a esse benefício tarifário diante do acordo, quanto para empresas que importam e
vão sofrer uma certa concorrência desses produtos que passarão a chegar aqui com essa redução ou isenção tarifária, é importante observar essas regras internacionais, essas legislações, né, em relação a questões sanitárias, a questões ambientais. Tudo isso é relevante e essencial para que as empresas tenham sucesso, tanto no aumento da competitividade diante dessa concorrência, quanto também no aumento da competitividade para ganhar ou ampliar esse mercado que elas vão ter agora na União Europeia com esse acordo, diante desse acordo. Então, essas duas questões são muito importantes de serem observadas para as empresas que estão exportando e também para os importadores. Sem dúvida alguma. Vamos incluir na nossa conversa os nossos analistas, Gesualdo Almeida e também Cristiano Vilela, começando pelo Vilela, para fazer a próxima pergunta. Olá, um ótimo dia, satisfação recebê-la aqui na Jovem Pan. Dentro desse contexto agora, tão sonhado, tão imaginado por muitos anos dessa parceria envolvendo Mercosul, União Europeia, nós temos a partir de agora a entrada em vigor, mas de uma forma escalonada. Ao longo de alguns anos vamos sentindo de uma forma leve aí os efeitos desse novo quadro econômico. Dá para a gente visualizar que talvez o impacto que possa trazer a determinados setores da economia brasileira, ele acabe não sendo tão sentido como, por exemplo, um eventual desemprego em certos setores ou um eventual aquecimento na empregabilidade de outros setores, acabe não sendo sentido de uma forma tão escancarada justamente por conta desse período de adaptação que vai acontecendo, e com isso a gente não deva se preocupar de um grave impacto econômico no contexto da economia brasileira? Exatamente. O acordo, né, os governos, eles tiveram esse cuidado de observar os setores mais sensíveis para as respectivas economias e justamente colocar esses setores em desgravações mais longas, né, em reduções periódicas e mais longas em relação a outros produtos. Então, por exemplo, o próprio setor automotivo é um dos setores que foi mais, vamos colocar assim, poupados, né, em relação a essa questão da desgravação. A gente tem alguns produtos automotivos que têm previsão de 30 anos para ter a desgravação completa, né, e alguns, claro, né, algumas peças e autopeças já vão ser desgravadas automaticamente, mas a gente tem esse período justamente para que a indústria possa se adaptar, para que a indústria se torne mais competitiva e possa ter, estar em pé de igualdade, concorrência com esses produtos europeus que estão entrando no país. Então, nesse sentido, tem essa preocupação em relação a alguns produtos, né? Como eu citei, o setor automotivo é o mais evidente, mas a gente tem também alguns setores do setor de vestuário, setor de calçados, que podem, que precisam se adaptar e que vão ter esse desafio, mas que tem aí uma desgravação de 7, 10 anos, né, em alguns produtos, para se adaptar e não ter esse problema. E, além disso, o próprio acordo, ele prevê a questão das salvaguardas justamente para que se regule essas eventuais disparidades em relação a volumes de exportação e volumes de importação principalmente, no mercado tanto daqui do Mercosul, do Brasil, quanto do mercado da União Europeia. Então, também tem essa previsão no acordo para que, caso eventualmente as empresas, né, a economia sofra com um volume excessivo de produtos entrando no país, possa estabelecer esses mecanismos de salvaguardas que a gente chama, que é justamente uma regulação e um aumento de uma redução da cota ou o retorno da tarifa para esse ajuste, para que não tenha impacto, porque a proposta do acordo é aumentar e desenvolver a economia de ambos os mercados, tanto do Mercosul quanto da União Europeia. Então, se tiver algum conflito, ele já observa isso e já tem prevista esse mecanismo no acordo. O Jornal da Manhã está conversando ao vivo com Verônica Winter, que é coordenadora de facilitação de negócios da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. E agora, Verônica, a gente passa também a pergunta para o Gesualdo Almeida. Diga lá, Gesualdo. Oi, Verônica, bom dia. Verônica, depois de muito tempo, então, avançamos com esse acordo do Mercosul e, evidentemente, que alguns setores da economia ficam afetados negativamente. Você já apresentou alguns. Eu gostaria que você discorresse mais sobre isso.
É evidente que, por exemplo, o agro nosso passa a ter um benefício, os exportadores de matérias-primas também, até alguns setores de serviços. Mas quais seriam os principais prejudicados aqui no Brasil, no cenário nacional, com esse acordo do Mercosul com a União Europeia? Bom, Gesualdo, eu gosto de falar que são os que vão ter o maior desafio, né? Porque diante dessa nova dinâmica, é importante que esses setores passem a observar e passem a estudar e aprofundar mais e observar os requisitos para que eles se tornem competitivos nessa nova dinâmica do acordo. Então, eu reforço a questão dos automotivos, que é um dos setores, né, mais impactados. Então, apesar da gente ter alguns comércios intrafirma que vão ser beneficiados, então a gente tem, né, indústrias automotivas aqui no Brasil e na Europa e que, né, em termos de redução dos insumos, né, da tarifa dos insumos deles, elas vão se tornar cada vez mais fortes nesse sentido e ter uma redução aí do custo de produção. Mas é um setor que a gente enfatiza como um setor sensível. Em termos dos vinhos e dos queijos também, são setores que a gente entende, né, estão ligados aí ao agronegócio, mas são setores que podem ser, né, ter esse desafio, podem ser prejudicados inicialmente, mas que também tem uma desgravação não tão longa quanto a do automotivo, mas tem uma desgravação prevista aí com prazo maior também para que as indústrias se adaptem e para que elas tenham um desafio aí de adaptação das regras de sustentabilidade, rastreabilidade e qualidade também, para que se tornem competitivas em relação a esses produtos que passarão a entrar no nosso mercado, né, vindo aí da Europa, com essa desgravação tarifária, com essa redução ou isenção do imposto de importação. Nós conversamos com a Verônica Winter, coordenadora então de facilitação de negócios do estado de Minas Gerais. Eu que agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.